A utilização das capacidades gráficas da calculadora permite-nos resolver diversos problemas, muitas vezes de forma mais imediata. Vamos ver um exemplo que saiu numa prova oficial. Na figura está representada parte do gráfico da função f, cujo domínio é o conjunto dos números reais menores que 6 e cuja expressão analítica é f de x igual a 2 mais 15 logaritmo neperiano de 3 menos 1 meio de x. Considera que um ponto C se desloca ao longo do gráfico de f e tem coordenadas positivas. Para cada posição de C, considere o retângulo OACB, em que o ponto A pertence ao eixo das abscissas e o ponto B pertence ao eixo das ordenadas. Determina, utilizando a calculadora gráfica, a abscissa do ponto A, para a qual a área do retângulo OACB é máxima. Não te esqueças que deves, na tua resposta, escrever a expressão que dá a área do retângulo em função da abscissa do ponto A. Reproduzir o gráfico da função ou os gráficos das funções que tiveres necessidade de visualizar na calculadora, devidamente identificados, incluindo o referencial. Indicar a abscissa do ponto A com arredondamento às centésimas. Para resolver esta questão, precisamos de determinar a área do retângulo OACB. Ora, a área de um retângulo é igual ao produto entre a medida do comprimento e a medida da largura. A medida do comprimento é igual ao comprimento do segmento OA, ou ainda igual à abscissa do ponto A, ou seja, x. E a medida do comprimento da largura do retângulo é igual à medida do comprimento do segmento OB. Mas a medida do comprimento do segmento OB é igual à medida do comprimento do segmento de reta AC. E repara que a medida do comprimento do segmento de reta AC é igual à ordenada do ponto C, ou ainda à imagem pela função f da abscissa do ponto A. Assim, podemos escrever que a área do retângulo OACB é igual ao produto entre x e f de x, ou seja, x vezes 2 mais 15 logaritmo neperiano de 3 menos 1 meio de x. E pronto, é esta a função que define a área do retângulo OACB em função de x. Agora, já estamos em condições de utilizar a calculadora gráfica para determinar a abscissa x para a qual a área do retângulo é máxima. Vamos para isso usar duas das calculadoras mais utilizadas. Vamos começar pela calculadora Texas e de seguida faremos a mesma resolução, mas usando a calculadora Casio. Vamos começar por inserir a função. Para isso, clicamos na tecla y igual e de seguida introduzimos a expressão analítica da função. Agora, precisamos de definir o intervalo de visualização selecionando a tecla Window. Sabemos que o domínio da função é o conjunto dos números reais inferiores a 6. E como as coordenadas do ponto C são positivas, x vai variar entre 0 e 6. E vamos considerar para y, por exemplo, o intervalo de 0 a 50. De seguida, traçamos o gráfico da função clicando na tecla Graph. Depois de traçado o gráfico, vamos determinar a abscissa do ponto que nos permite obter o máximo para a função. Clicamos na tecla Calc e de seguida selecionamos a opção
máximo. Depois, identificamos o extremo esquerdo e o extremo direito do intervalo que contém o máximo da função. Agora, só precisamos de clicar na tecla Enter e temos as coordenadas do máximo da função. Repara que já temos o valor da abscissa do ponto A, que é aproximadamente 2,47, com arredondamento às centésimas. Vamos agora determinar o máximo da função que representa a área do retângulo, mas usando a calculadora Casio. Vamos começar por introduzir a função, selecionando do menu a opção Gráficos. De seguida, introduzimos a expressão analítica. E depois definimos o intervalo de visualização da função. Para isso, clicamos em Shift seguido da tecla F3. Para x mínimo, consideramos 0 e para x máximo, consideramos 6, pois sabemos que a função f tem por domínio o conjunto dos números reais inferiores a 6, mas também sabemos que as coordenadas do ponto C são positivas. Para y, usamos o intervalo de 0 a 50. Definido que está o intervalo de visualização, estamos em condições de traçar o gráfico, clicando na tecla F6. Vamos agora determinar o máximo da função. Clicamos na tecla Shift, seguida de F5. E depois, clicamos em F2 para determinar o máximo da função. Obtemos então, para o valor da abscissa de A, 2,47, com arredondamento às centésimas. Agora que já determinamos, recorrendo à calculadora gráfica, a abscissa do ponto A, para a qual a área do retângulo OACB é máxima, precisamos de elaborar a nossa resposta de acordo com as indicações presentes no enunciado. Ora, sabemos que a área do retângulo OACB é definida por esta função A. E, como verificamos na calculadora, a sua representação gráfica é esta. Para obter, usamos os intervalos x a variar de 0 a 6 e o valor de y de 0 a 50. Depois, com o auxílio da calculadora, determinamos a abscissa do ponto A, que é onde a função área toma o valor máximo, cujo valor é 2,47 com arredondamento às centésimas. E, portanto, está encontrada a resposta ao nosso problema. A abscissa do ponto A, para a qual a área do retângulo OACB é máxima, é 2,47.